Oi, alunos! Na aula de hoje, você vai aprender sobre o jogo teatral. Ao final desta aula, você estará pronto para identificar os elementos do jogo teatral, compreender a construção de um personagem, usar termos próprios ao jogo teatral, compreender a importância dos elementos do jogo teatral, perceber como o jogo teatral funciona. Por que podemos dizer que quando assistimos a uma peça de teatro, estamos fazendo parte do jogo teatral? Você consegue responder a esta pergunta? Ainda não? Fique tranquilo, pois ao final dessa aula você estará pronto para respondê-la. Quando os atores estão atuando, eles se relacionam com os elementos que compõem o jogo teatral. São eles ação, espaço cênico e personagem. É importante aprendermos sobre esse tema, porque podemos exercitar a nossa criatividade, trabalhando com os jogos, com os elementos do jogo teatral. Podemos entender como cada elemento do jogo teatral funciona. Passamos a apreciar melhor uma peça teatral quando estamos na plateia. Entendemos mais e passamos a valorizar os processos que envolvem o fazer teatral. O que você já sabe? Na aula anterior, você aprendeu sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela aconteceu em São Paulo. Foi um movimento artístico onde os artistas trouxeram uma explosão de ideias inovadoras que aboliam por completo a perfeição estética tão apreciada no século XIX. Os artistas brasileiros buscavam uma identidade própria e a liberdade de expressão. Esse movimento ficou conhecido como a Semana de Arte Cubista de 22, Semana de Arte Futurista de 22, Semana de Arte Moderna de 22 ou Semana de Arte Contemporânea de 22. O gabarito correto é a letra C. A opção C é correta porque a Semana de Arte Moderna de 22 ocorreu em São Paulo no ano de 1922, entre os dias 11 a 17 de fevereiro, no Teatro Municipal da cidade. A opção A é incorreta, é uma distratora, é para distrair você. Porque o cubismo começou no ano de 1907, quando Pablo Picasso terminou seu conhecidíssimo quadro As Senhoritas de Avignon, considerado o ponto de partida deste movimento. A letra B é incorreta porque o futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista, pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. A opção D é incorreta, porque não há um consenso entre os autores sobre o início do período contemporâneo na arte, mas estudiosos consideram que a arte contemporânea, em seus estilos, escolas e movimentos, tenha surgido por volta da segunda metade do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, como ação de ruptura com a arte moderna. Então, passada essa primeira revisão dos conteúdos anteriores, do que você já estudou até aqui, vamos em frente para conhecer melhor os jogos teatrais. Então, quais elementos fazem parte do jogo teatral? Observem a imagem. Ação, espaço cênico e figurino? Ação, espaço cênico e luz? Ação, luz e personagem? Ação, espaço cênico e personagem. Quais desses elementos vocês acham que fazem parte do jogo teatral? É através dessa pergunta que nós vamos agora começar a conhecer. Então, o gabarito correto é a letra D. Porque os elementos do jogo teatral são, grava bem essas palavras, ação, espaço cênico e personagem. E por que as outras estão incorretas? A opção A é incorreta porque deveria ter o elemento personagem no lugar do figurino, que não faz parte do jogo teatral. Embora muitas representações tenham uso do figurino, ele não é fundamental para que haja teatro. A opção B é incorreta porque deveria ter o elemento personagem no lugar da luz, que não faz parte do jogo teatral, porque também é um elemento importante, mas não é imprescindível. E a opção C é incorreta porque falta o espaço cênico, que deveria estar no lugar da luz, que não faz parte do jogo teatral. Então, o espaço cênico ele pode ser qualquer lugar, ok? Não precisa ser necessariamente um ambiente teatral, não precisa ser um prédio teatro. Como vocês vão ver melhor adiante, ele pode ser qualquer espaço. Então, vamos relembrar agora que, onde e quem.
Então, nós já sabemos que os elementos do jogo teatral são personagem, ação e espaço. Para identificar cada um desses elementos, nós vamos fazer as seguintes perguntas. Lembra bem das perguntas? Quem, o que e onde. Então, nas próximas atividades, nós vamos entender como tudo isso funciona. Vamos imaginar um personagem. Vamos perguntar quem é ele. Então, observe essa imagem. Que tal um cavaleiro medieval? O cavaleiro medieval será o personagem da aula de hoje e nos acompanhará durante toda a aula. Ele é o nosso exemplo. Para encontrarmos a ação da personagem, perguntamos: ele está fazendo o quê? E se ele estivesse cavalgando? Cavalgar, o verbo, seria a ação da personagem. Você agora, o que está fazendo? Assistindo. Se você fosse uma personagem, seria essa a sua ação. Na atividade anterior, vimos que o nosso personagem, o cavaleiro, está cavalgando. Para encontrarmos o espaço cênico onde o personagem está atuando, nós perguntamos onde ele está. Nosso personagem, o cavaleiro medieval, pode estar, digamos, em uma montanha. A montanha seria o espaço cênico do jogo teatral. Observe a imagem abaixo agora e responda: quem, onde e o que? Quem são essas pessoas? Esses personagens são um casal? Então, todas as alternativas trazem que esses personagens são um casal. Agora, o onde, o espaço que você observa nessa imagem, é uma delegacia? É um escritório? É um restaurante? O que eles estão fazendo? O quê? Qual é a ação? É uma briga? É um brinde? Vamos ver a resposta. A opção correta seria a letra C, porque trata-se de um casal em um restaurante brindando. Vamos ver o que aprendemos até aqui. Observe essa imagem e responda: qual espaço teatral seria mais adequado a um personagem que estivesse usando esse figurino? Uma feira de rua? Você iria vestida assim a uma feira de rua? Uma sala de aula? Já imaginou chegar à escola nas atividades presenciais vestida assim? Uma piscina de clube ou uma festa? Letra D. A opção correta é a D, porque a imagem mostra um vestido de festa. A opção A é incorreta, porque o vestido não é um figurino adequado para ir à feira de rua, concorda? Nem mesmo a sala de aula ou a piscina do clube. Agora uma outra imagem, vamos interpretá-la com o que aprendemos até aqui. Os personagens são casais, não é? Quem? Agora, o que? O que estão fazendo? A ação dos personagens é dançar. O espaço da cena é um baile. O figurino não é adequado para a cena. Vamos avaliar quais dessas alternativas estão corretas. A, as alternativas 1, 2 e 4. B, as alternativas 1, 3 e 4. C, as alternativas 1, 2 e 3. Ou D, as alternativas 2, 3 e 4. Gabarito C. A opção C é a correta, porque a afirmativa 4 está incorreta, já que os figurinos são sim adequados à cena. Os elementos do jogo teatral: quem, o que e onde. Vamos relembrar esses elementos. Personagem: quem é ele? Agora vamos mudar do cavaleiro medieval para um menino. A ação: o que ele está fazendo? Vendo TV. E o espaço onde ele está? Em uma sala. Tipos de personagens. Os personagens podem ser uma pessoa, um animal, um objeto, um ser fantástico. Pode ainda ser um ser fictício, um sentimento, aquilo que o autor inventar. Composição de personagens. Para um ator interpretar um personagem, ele deve entender bem suas características físicas e psicológicas. Como exemplos de características físicas, como ele caminha, como é a sua voz, qual é a sua aparência. E características psicológicas, do que ele gosta, qual o seu temperamento, do que ele tem medo. Para construir o personagem, o ator pode usar alguns elementos que o auxiliam nessa tarefa. Vamos conhecê-los? Figurino,
que é a roupa utilizada pelo personagem. Nós temos aí de volta o nosso cavaleiro medieval. Adereços, objetos utilizados pelo personagem. Maquiagem, esses são os elementos de caracterização. O espaço do jogo teatral tem infinitas possibilidades. Ele é um espaço cênico, elaborado especialmente para o jogo teatral acontecer. A seguir temos mais 2 exemplos dos espaços onde o nosso personagem, o cavaleiro medieval, poderia estar. Em um castelo, a ação do personagem, o texto, o cenário e até mesmo o figurino ajudam a compreender qual é o espaço teatral. Em um campo de batalha. O que mais você aprendeu? Quem são os jogadores do jogo teatral? Letra A, atores e autor. Letra B, atores e plateia. Letra C, autor e plateia. Letra D, atores e personagens. Gabarito, letra B. A opção B é correta porque os atores, a plateia, são os jogadores do jogo teatral. Eles são fundamentais para que o teatro aconteça. A opção A é incorreta porque sem a plateia não há o teatro, não há o jogo. Para quem o ator iria representar? A C é incorreta porque sem atores não há jogo. E a opção D é incorreta porque sem a plateia, como já dissemos, não há jogo. E o autor? O autor não é fundamental? Com certeza o autor é uma figura muito importante. Mas é possível para o ator improvisar sem necessariamente utilizar um texto. Leia as afirmações abaixo e em seguida responda. Vamos exercitar o que mais você aprendeu. O cenário mostra o espaço do jogo teatral. O figurino e a maquiagem ajudam o ator a interpretar o personagem. Para se descobrir a ação dramática do jogo teatral, temos que perguntar onde o personagem está. O personagem só pode realizar uma única ação durante o jogo teatral. Quais são as verdadeiras? A. 1 e 3, B, 2 e 3, C, 1 e 2 ou D, 2 e 4. Gabarito letra C. A opção C é a correta, porque apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras, pois o cenário nos revela o espaço do jogo teatral. Na figura da questão, por exemplo, o espaço revelado pelo cenário é o interior de uma casa. A afirmativa 2 nos fala dos figurinos e da maquiagem, como itens que ajudam o ator na composição do personagem, o que também é verdadeiro. Vamos agora ler e responder mais uma questão? Para ajudar a revelar o espaço onde acontece o jogo teatral, é possível utilizar alguns recursos como ação, fala da personagem e cenário. Vamos observar este casal. As alternativas 1, 2 e 3 estão incorretas. Apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. Apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas ou as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Ação, fala da personagem e cenário, para ajudar a revelar o espaço onde acontece o jogo teatral. Gabarito, letra D. A opção D é correta porque todas as opções são recursos que nos auxiliam a entender o espaço do jogo teatral. A opção A é incorreta porque todas as afirmativas são corretas. Para um ator interpretar um personagem, ele deve entender bem as suas características físicas e psicológicas. Observe as opções e responda. Nosso personagem, o cavaleiro medieval, é corajoso, determinado, musculoso, alto. Dessas características, quais são exemplos de características psicológicas? A, 2 e 4, B, 2 e 3, C, 1 e 4 ou D, 1 e 2. Gabarito letra D. A opção D é correta porque corajoso e determinado são exemplos de características psicológicas. Para descobrir os elementos do jogo teatral, fazemos 3 perguntas. Quais são elas? Você lembra? Quem, quando e onde? Quem, quando e por quê? Quem, onde e o quê? Quem, onde e por quê? Letra C, a opção C. Quem, onde e o quê? Quem é o personagem, onde ele está, o que ele está fazendo.
O desafio agora é experimentar o jogo teatral. Vocês devem montar uma pequena representação teatral. Vamos ver do que você vai precisar? Quem, onde, o que, as personagens, o espaço, as ações das personagens. E quais são as regras desse jogo? A cena deve ter no máximo 5 minutos. Os grupos podem ser de 1 a 6 jogadores, você pode inclusive representar sozinho. Deve ser apenas gestual, sem palavras. Utilize figurinos e adereços e a sua família será a sua plateia. Vamos construir um resumo do que aprendemos até aqui. Jogo teatral envolve ação, espaço cênico e personagem. Quem são os jogadores? Os atores e a plateia. Vamos construir um resumo ilustrado de tudo que você aprendeu nesta aula. Essa é uma excelente forma de fixar o conteúdo. Utilize o seu caderno pessoal, um caderno de desenho ou um blog, quem sabe, para criar o seu resumo. Sua imaginação é o limite. Importante é que você registre a sua percepção. Vamos fazer agora a educossíntese, as nossas sínteses da educação. Veja se você citou no seu resumo 5 aos 10 pontos apresentados abaixo. Jogo teatral, ator, plateia, personagem, espaço, ação, quem, onde, o que e adereços. Use as redes sociais para comparar suas anotações com as dos seus colegas. Se houver pontos diferentes nos resumos, reflitam e conversem sobre esses pontos. Muito obrigada pela atenção de vocês, é um prazer enorme estar aqui e falar sobre o jogo teatral. Espero que a sua síntese tenha sido bastante proveitosa e que esses conteúdos te ajudem a poder usufruir melhor desse universo maravilhoso das artes, que é o teatro. Seja um artista em sua casa nesse momento. E até a próxima aula!